A gente vai falar hoje sobre estratégias de leitura. O que são essas estratégias de leitura? São formas, ferramentas de se ler um texto para que a gente consiga tirar o máximo de informações desse texto. Os principais tipos de informação que tem dentro de um texto são as informações implícitas e as informações explícitas. Antes de tudo, a gente precisa esclarecer o que é um texto. Então, um texto é uma unidade de sentido que está contido em um determinado contexto. O que isso significa dizer? Significa, primeiro, que texto é tudo aquilo que tem sentido, que você obtém algum tipo de informação. E um texto, para ser considerado um texto, além de sentido, precisa ter sido produzido em um determinado contexto. Isso quer dizer que ele precisa ter algum tipo de função. Então, se eu penso assim, por exemplo, uma pessoa gritando socorro, eu posso entender isso como um texto, porque vai ter um sentido, uma pessoa que está precisando de ajuda. E tem um contexto. A pessoa está gritando socorro porque ela está precisando, ela está em alguma situação que ela precisa de ajuda. Quando a gente fala de leitura, a gente fala em diferentes níveis de leitura. Então, o primeiro nível de leitura é o nível da decodificação. O que significa decodificar? Significa pegar um código e transformar esse código em algo que eu possa entender. Então, olha só, as letras são um código. E quando eu junto as letras, eu formo palavras. E quando eu leio, eu vou juntar essas palavras, essas letras, e vou transformá-las em palavras que vão fazer sentido. Então, leitura da decodificação nada mais é do que juntar as letrinhas e formar palavras. Então, esse é o nível mais básico de leitura. É aquele que você obtém quando você é alfabetizado, quando você aprende que juntando D com A dá dá. Depois a gente tem um tipo de leitura em que o leitor identifica por meio de uma análise detalhada de informações. Essas informações desse segundo tipo de leitura não estão escritas no texto. Elas não estão lá escritas como no primeiro tipo de leitura, mas são informações que estão ali no texto, mesmo que elas não estejam escritas. O texto vai dando pistas desse tipo de informação. A gente vai analisar textos para ver isso, como isso acontece. E o terceiro tipo de leitura é aquela leitura em que o leitor, a partir do conhecimento de mundo dele, o que é conhecimento de mundo? Conhecimento de mundo é aquilo que eu conheço. São os livros que eu li, as séries que eu vi, as pessoas com as quais eu converso, as coisas que eu gosto. Esse tipo de leitura a gente usa também as nossas experiências para compreender o que o texto realmente quer falar. Então, a partir desses tipos diferentes de leitura, eu vou ter tipos de informações diferentes. Lembra que eu disse que texto é igual a sentido, é igual a informação? Então, de acordo com a leitura que eu faço, eu vou identificar informações diferentes. Então, o primeiro tipo de informação é a informação explícita. É o que está escrito. Esse tipo de informação, a informação explícita, é a informação que eu obtenho quando eu faço a leitura de decodificação. Se eu consigo ler, eu vou conseguir identificar o que está ali explícito, o que está escrito. É a mais simples. Depois a gente tem a informação implícita, que é aquela que a gente obtém quando a gente lê e a informação não está lá escrita, mas eu identifico ela. Eu consigo chegar a essa informação implícita pelo contexto do meu texto, pelo que não está escrito, mas pelo que tem pistas ali do que pode ser.
E, por último, eu tenho a informação que é subentendida. Essa informação é a informação do terceiro nível de leitura. É aquela informação que eu preciso de um conhecimento prévio de mundo para conseguir identificar esse tipo de informação subentendida. Se eu não tenho o que é necessário para se entender essa informação, eu não vou conseguir entender mesmo, né? Esse tipo de subentendido acontece, por exemplo, quando a gente está vendo um filme da Marvel, por exemplo, sei lá, o Homem-Aranha, e a gente está assistindo e aparece o Stan Lee. E se eu não conheço o Stan Lee, se eu não tenho conhecimento prévio de que ele é o criador da Marvel, ele é o criador de todos os super-heróis, e ele sempre aparece nos filmes, não vai fazer sentido para mim. Eu não vou conseguir captar esse subentendido, porque eu não tenho conhecimento prévio de mundo para obter esse tipo de informação. Então, ó, um exemplo bem bobo. A frase é: depois de ir ao médico, José parou de fumar. Então, nessa frase, eu tenho uma informação explícita, que é o que está escrito. O que está escrito aí? Que José deixou de fumar depois de ir ao médico. Só isso. Eu leio, eu consigo obter esse tipo de informação. A informação explícita é como se fosse o resumo do texto. É só o que está escrito, certo? Depois a gente tem informação implícita. Informação implícita, de novo, só para a gente lembrar, é aquela informação que não está escrita, mas eu consigo identificar ela. Então, olha só, José parou de fumar depois de ir ao médico, certo? O que eu posso tirar desse tipo de informação? Que o José, antes de ir ao médico, fumava. Porque não tem como uma pessoa parar de fumar se ela não fumava antes. Deu para entender? Informação implícita é uma informação que não está escrita, mas ela tá ali. Então, José parou de fumar. Se ele parou, é porque ele fumava. Então, essa é a minha informação implícita. E por último, eu tenho a informação subentendida. Então, vamos voltar lá para a frase. Depois de ir ao médico, José parou de fumar. O que eu posso subentender dessa frase? Que o médico deve ter recomendado que o José parasse de fumar. Porque eu tenho conhecimento prévio de que fumar é muito prejudicial à saúde humana. Causa problemas não só para a pessoa fumante, para a pessoa que fuma ativamente, mas para as pessoas que estão em voltas. Então, dentro dessa frase aí, pequenininha, curtinha, eu tenho 3 tipos diferentes de informação. E a maioria das pessoas não consegue encontrar esses 3 tipos diferentes de informação. Tem gente que só fica na informação explícita, que só consegue ler ali o que está escrito. Ela não consegue identificar a informação implícita e ela não consegue chegar na informação subentendida, porque falta ela a prática da leitura. E leitura é prática. Quanto mais a gente lê, mais craque a gente fica em ler. Outro exemplo, eu trouxe uma tirinha, então sempre lembrando que uma tirinha é um texto porque é um todo de sentido produzido em um determinado contexto. Essa senhorinha dessa tirinha aí é a Dona Nésia. E para quem não conhece, ela é produzida pelo Will Leite. E ela é uma velhinha muito engraçada. E ela é engraçada porque ela é muito rabugenta. Ela é rabugenta com todo mundo à volta dela. Então vamos lá. Vou ler para vocês. Que livro é esse, mãe? Chama Livre-se de Pessoas Indesejadas. Tá bom, já entendi. Veja só, o livro está funcionando. Eu falei para vocês, né? Dona Nésia é uma senhorinha nada simpática. Vamos para análise desse texto. Primeira coisa que eu tenho lá é informação explícita. Como eu falei para vocês,
Informação explícita é informação que eu olho e eu identifico. Então, eu olhei para a tirinha lá, eu identifiquei que a dona Nésia está sentada numa cadeira e a filha dela chega e pergunta para ela que livro ela está lendo. E ela responde. Só que a filha dela entende que é uma indireta e vai embora. Pronto. Então, informação explícita é o que eu olho e identifico de cara. Então, eu escrevi bonitinho. Dona Nésia está lendo um livro sentada quando sua filha pergunta o que ela está lendo e ela responde. E sua filha vai embora e ela diz que o livro já está funcionando. Tá vendo? Eu só resumi o que estava acontecendo lá na tirinha. Depois, a gente tem a informação implícita. O que eu posso identificar aí implicitamente? O que não está escrito, mas eu consigo identificar? Uma coisa que eu consigo identificar através da leitura, uma coisa que não está escrito, mas eu identifico, é que quando a dona Nésia diz para a filha dela que o livro chama Livre-se de Pessoas Indesejáveis, a filha dela, por já conhecer a mãe dela, entende que é uma indireta. Que a dona Nésia quer ser deixada em paz, ela só quer ler o livro dela. Então, informação implícita que eu posso tirar dessa tirinha é: a filha da dona Nésia acha que o título do livro é uma indireta para ser deixada em paz. E ela faz isso, ela vai embora. Daí, a terceira tipo de informação que eu posso tirar dessa tirinha é a informação subentendida. Qual que é a informação subentendida que tem nesse texto? É a informação de que a dona Anésia não gosta muito de pessoas. Por que eu sei disso? Porque eu conheço já a historinha da dona Anésia e eu falei pra vocês isso, né? Ela é muito rabugenta e realmente ela não gosta muito de pessoa, não. E que ela realmente estava dando uma indireta para sua filha deixá-la em paz. Ela realmente queria ser deixada em paz. Então essa é a minha informação subentendida. Esse é um conteúdo muito fácil e é um conteúdo muito necessário, inclusive para fazer provas de vestibulares, do Enem, e é isso. Eu espero ter ajudado. Qualquer dúvida é só me procurar, só comentar, tá? Que eu vou poder ajudar vocês. Até mais!